Estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje iremos abordar yoga. Comigo na bancada, o jornalista Carlos Albuquerque. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite, boa madrugada, por aí vai. E para este bate-papo, nós convidamos a professora Bruna Neves, que irá falar conosco sobre o yoga. Muito obrigada pela sua vinda aqui hoje. Tá? Eu tenho certeza que iremos tirar muito proveito de um conteúdo, né, Carlos, que tem tanta dúvida ainda. A dúvida já começa se é o ou a. Primeiro, eu quero agradecer o convite de vocês. Obrigada. Espero que seja, né, que eu consiga esclarecer um pouco sobre esse tema tão complexo muitas vezes, mas também muito simples, né? E como ele começou aí do o yoga ou a yoga, o yoga, ele é uma palavra masculina. Então, a gente falaria, né? Fala-se o yoga. Mas existem linhas diferentes que usam a yoga. Então, eu não gosto de dizer que está errado, mas a forma mais correta de se dizer seria o yoga. Vamos tentar, né, Sônia? Vamos tentar. De vez em quando vai sair. Pode aparecer um A aí de vez em quando. Releve, por favor. Isso. Professora, o yoga, ele trata a saúde, a respiração, o fortalecimento muscular, porque quando eu comecei a fazer uma leitura a respeito do assunto, veio tanta informação para que serve o yoga, que eu fiquei na dúvida. Então, o yoga, ele é a maior finalidade, eu gosto a definição, né, do yoga. Dentro, o professor De Rose traz uma definição muito, muito clara, que é qualquer metodologia estritamente prática que leve à hiperconsciência. Então, a partir do momento que você pratica o yoga, você se torna uma pessoa mais consciente. A partir do momento que você tem mais consciência, você faz escolhas melhores, né? Você acaba por aumentar o seu nível de saúde, de vitalidade, de disposição. Então, ajuda nisso? Ajuda. Seria um efeito colateral. Trabalha o seu corpo, sim, porque quando você faz as técnicas, né, a parte de da técnica corporal, você acaba trabalhando o seu corpo físico através das posições, onde você vai fortalecer o seu corpo, onde você vai ter um ganho de flexibilidade articular, de alongamento muscular. Você também vai trabalhar a sua parte respiratória, então você aprende ou reaprende a forma correta de respirar. Então, você traz mais consciência para a sua respiração, para a forma como você respira, né, diariamente. E isso acaba gerando uma melhor administração do estresse, então você consegue estar mais lúcida, ter mais clareza mental. Então, acaba que tudo isso que você disse, sim, o yoga, ele acaba por trazer esse efeito colateral para quem pratica. Ô, Bruna, as pessoas que eu conheço que praticam yoga, elas são vegetarianas. É uma coincidência ou começou a praticar yoga, vira vegetariano ou o contrário? Então, existe um método, uma indicação alimentar, sim. Assim como a pessoa que faz natação, ela tem ali uma alimentação adequada, assim como um fisiculturista tem uma alimentação, ou quem pratica musculação, a partir do momento que você pratica essa filosofia prática, né, o yoga, existe uma alimentação indicada, recomendada. Não quer dizer que todo vegetariano pratique yoga e não quer dizer que todo mundo que pratique yoga tem que ser vegetariano. Não é uma regra Não é uma básica. regra. Não. O yoga emagrece? Sim. Essa pergunta vale milhões. Sim, 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 não. Sim, não, por quê?
Eu acredito que está mais para o sim. Por quê? A partir do momento que você tem mais consciência de você, que você expande a sua consciência, você fará escolhas mais adequadas, né? A partir do momento que você está trabalhando o autoconhecimento, porque muitas vezes a própria comida, ela é um escape, né? É um emocional ali que às vezes está bagunçado, e aí às vezes você quer colocar em alguma coisa, você vai lá e come a mais, ou a sua mente que está tão ali acelerada que você come e nem dá conta do que você está colocando para dentro. Então, a partir do momento que você desenvolve esse nível de consciência, você fará escolhas melhores na alimentação. Então, de uma certa forma, sim, vai emagrecer, porque você fará melhores escolhas, você vai procurar alimentar o seu corpo de uma forma mais saudável. Você comentou sobre a questão da respiração. Sim. O que a respiração tem de tamanha importância para vocês ensinarem no yoga? Porque eu acredito assim, a gente já está numa certa idade, né, Casa? A gente acha que a gente respira correto, né? Sim. O que é respirar correto? Então, por que a respiração ela é tão importante? Vou fazer algo muito fácil da gente entender. Você conseguiria ficar semanas sem se alimentar. Você conseguiria ficar dias sem beber água, mas você não conseguiria ficar muito tempo sem respirar. Olha, a respiração, ela é algo... A primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce é o quê? Inspirar. A última coisa que a gente faz quando a gente, morre é exalar. Então, a respiração, ela tem um impacto muito grande nas nossas emoções. Se a gente prestar atenção e perceber, por exemplo, quando você está um pouco mais nervosa, quando você está aflito, quando você está agitado, se você prestar atenção na sua respiração, ela vai estar mais rápida, mais acelerada, ofegante, né? Então, isso já é uma forma de você pensar assim, cara, se eu estou respirando dessa forma mais acelerada, isso tem a ver com o meu emocional. Eu estou emocionalizado. Então, a partir do momento que eu travo contato com ferramentas que vão me ajudar olha, eu estou aqui, vou passar por uma situação mais exigente, uma conversa ali mais exigente mesmo, difícil, mais né? difícil, dura com alguém. Então, eu vou respirar de forma mais profunda, eu vou dar pausas na hora que eu estiver conversando, eu vou prestar atenção em como eu estou respirando. O famoso vamos conto de 1 até 10. Isso. Então, quando a gente acaba por tomar consciência de que a respiração é algo que está muito conectado com o nosso estado emocional, a gente tem um ganho gigantesco. Muitas pessoas, se aprendessem a respirar, se respirassem antes de reagir, não tomariam, assim, 90% das atitudes instintivas que muitas vezes a gente toma. Então, se a gente aprende a respirar, a gente aprende a ter mais consciência, a gente sai de um ponto de reação para ação. Então, a gente sai daquele instinto animal de falou, eu falo, né? Falou, eu revido. Eu não levo desaforo para casa, não tem essa frase, nossa, ela falou, eu tenho que falar. Não, deixa eu respirar. Será que eu preciso estar tão assim afoita? Será que eu preciso ter razão? Enquanto a senhora fala, eu estou imaginando aqui uma mãe ou um pai que nos assiste agora, que tem um filho com hiperatividade. Ele já deve estar pensando, onde é que tem esse yoga? A partir de que idade dá para se praticar yoga? Então, existem várias linhas, né? Inclusive linhas que
que são ali direcionadas para criança, né? Mas o meu, hoje, a gente começa a partir dos 18 anos. Pode começar a praticar. Mas a partir do momento que os pais praticam, os filhos, eles são beneficiados, tá? Espero esse reflexo. Com certeza. Todo mundo. A partir do momento que você faz uma mudança, gente, isso vale para qualquer coisa. Se você começa uma dieta, acaba que a sua casa começa a ser contagiada nessa dieta também, né? Toda mudança, todo estilo de vida, tudo que você faz de mudança acaba reverberando de forma, né? Nesse caso, de forma positiva. Nisso aí eu acredito, porque a minha filha, com 13 anos de idade, decidiu não tomar mais refrigerante, não sei de onde que ela chegou lá em casa com essa decisão tomada, e eu e a mãe dela também não tomamos a partir daquele dia. Nunca mais compramos refrigerante lá em casa. Que coisa boa, tá vendo? Isso Agora, eu queria saber se o yoga são palestras que são dadas dentro de uma sala de aula ou de um ambiente aberto, ou se são exercícios que são feitos. O yoga, ou as duas partes, né? O yoga, ela é a parte prática. É quando você senta e pratica as técnicas. Quais são essas técnicas que compõem o yoga que eu ensino? São técnicas de respiração, como a gente falou, técnicas corporais, então você vai postura, trabalhar, né? A posição do seu corpo, a sua coluna. A gente trabalha ali o equilíbrio vertebral, a movimentação espinal. Então, a gente tem essas técnicas corporais que a gente trabalha na aula, a descontração e a famosa concentração, que tem um nome que todos conhecem, que todos não, a maioria das pessoas conhecem, que é o mindfulness, né? É você estar presente, é você chegar no estado de... o nível de concentração vai te levar a um estado de meditação. Então, essas técnicas são as técnicas que compõem, né, o yoga hoje que eu ensino e pratico. É interessante a senhora falou na meditação, né? Eu estava doido para surgir essa palavra, né? A primeira vez que surge essa palavra meditação no tema yoga. Porque nós ocidentais, no cristianismo, por exemplo, eu acho que a palavra meditação tem um outro significado, um outro conceito, né? Porque quando meditação, você está pensando, você está refletindo. Se eu não estiver enganado, essa meditação do yoga não é reflexão, você não está pensando em nada. A proposta é não pensar em nada, é isso? Esvaziar a mente. Isso acontece porque a palavra, ela foi traduzida, né, de uma forma, e até o conceito de meditação hoje é meditar sobre algo, né? Se você pega no dicionário, vai estar mais ou menos esse significado, e hoje a gente usa muito, tem vários livros, essa forma de dizer que meditar sobre algo, é como se você, igual você disse, pensar sobre algo, sobre alguma coisa. E, na verdade, a meditação, ela seria a parada das ondas mentais. Existe um termo em sânscrito que nós chamamos de dhyana, que seria, a tradução seria intuição linear. Mas como fica muito exigente, né, a gente falar intuição linear, a gente simplifica dizendo meditação. Sim. Que seria a parada das ondas mentais. Como nós temos ali aquele tempo, né, que a gente acaba... Por exemplo, você se alimenta e depois você não fica ali, muitas vezes, comendo toda hora. Você dá um tempo, ali uma parada para o seu corpo digerir aquilo que você alimentou. E a gente deveria fazer isso também, né? Com os nossos pensamentos, com tudo que nós consumimos hoje. Tanto o uso excessivo que nós estamos hoje, né, de redes sociais, de informação, e hoje tem muita informação, e não sei se tanto conhecimento assim, né? Então, quando a gente faz isso, a gente reduz essa quantidade de pensamentos, a gente dá
uma baixada ali na nossa, né, nas ondas ali, nesses pensamentos, a gente consegue abrir espaço para aquilo que realmente faz sentido. Porque senão a gente está consumindo e a gente não tem tempo nem de assimilar aquilo que a gente aprendeu. Né? A gente está sempre consumindo e não está. Então, a meditação, ela seria, ó, deixa eu limpar aqui, e agora eu limpei, agora eu vou colocar mais informação, mais conhecimento, o que eu vou colocar ali para dentro, sabe? Quando alguém chega para praticar yoga, é feito com ele um trabalho de uma escala, por exemplo, de horários durante a semana, quantas horas por dia, ou não tem tanta necessidade disso, desse rigor todo? É mais solto? Olha... Vou fazer yoga quando der vontade, por exemplo. Existe uma indicação, mas cada um tem ali o seu estilo de vida, né? Eu tenho alunos que praticam todos os dias, eu tenho alunos que praticam 3 vezes por semana, eu tenho alunos que praticam 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias. O ideal é que você faça disso um hábito, mas que seja natural, que seja leve, sabe? Que não seja, eu preciso fazer isso, porque... Não. Eu pensei exatamente nisso agora. Meu Deus do céu, tem que ir para yoga. Não, eu acho que tem que ser algo, assim, genuíno, sabe? Aquilo assim, nossa, eu quero fazer, isso me faz tão bem, isso é algo que me faz ser uma pessoa melhor, me sentir uma pessoa melhor. Então, eu quero fazer isso um pouco, todos os dias um pouquinho. Então, acaba que o próprio aluno... a gente vai aos pouquinhos fazendo com que ele sinta essa necessidade e que ele crie a autossuficiência, para que ele não precise o tempo todo, preciso da minha professora ali para me ensinar, eu preciso da minha não, eu ensino, né, a forma como a gente ensina o aluno não é para que ele receba, mas para que ele esteja ali aprendendo aquilo que eu estou ensinando. Então, é uma coisa que é bem legal, porque aí você leva isso aonde você for. Dá uma certa autonomia, né? É isso que eu quero. Para praticar o yoga, eu preciso de ir a um médico antes ou não tem necessidade? É interessante, sim, fazer um exame médico, porque nem todas as técnicas são para todo mundo. Ah, é? É. Tem técnicas que vão ser adequadas com relação a cada pessoa. Se você tem ali pressão alta, vão ter técnicas que você não vai poder fazer, por exemplo. Interessante então, isso. Você falou muito da questão da respiração. Aí vamos voltar lá na respiração. Vamos. Como é a respiração correta? A respiração correta, né? A respiração correta dentro do que eu ensino, tá, gente? Porque se a gente for falar para cada atividade ali, vai ser de uma forma diferente. Dentro da nossa visão, a respiração correta é uma respiração nasal, profunda, consciente e silenciosa. Então, ao inspirar e ao exalar, você vai fazer essa respiração pelas narinas. E não inspirando pelas narinas e exalando pela boca ou respirando só pela boca. E aí é fácil você associar isso quando você vê um recém-nascido. Já viu ele respirando? É sempre. Ele quase não respira ali pela boca. E outra coisa, a respiração, quando você inspira, você faz uma respiração abdominal e não uma respiração clavicular, que a maior parte das pessoas respiram com a parte mais alta, né, dos nossos pulmões. Então, a gente dividiria os nossos pulmões em parte baixa, média e alta. Então, você nasce sabendo respirar. Se você vê um bebezinho, ele respira ali com o abdômen, com a barriguinha dele. A barriguinha está movimentada. O diafragma, né? O diafragma, isso. É a respiração diafragmática. E aí, a gente acaba... a nossa vida vai modificando, a gente vai tendo ali susto, pressão, a própria poluição, a própria roupa que nós usamos,
mais justa aqui no abdômen faz com que a nossa respiração ela vai para a parte mais alta. E aí dentro desse escopo ali, a parte abdominal, ela seria a nossa maior capacidade pulmonar, que são 60% da nossa capacidade pulmonar ficaria ali dentro dessa parte baixa abdominal. Na parte média seria 30% e na parte alta 10%. Então, a maior parte das pessoas estão respirando muito aquém daquilo que elas poderiam ter de respiração, de vitalidade, porque oxigênio é vitalidade, eu me lembro energia. Eu aprendi na escola essa forma errada de respirar. Eu me lembro que o professor de educação física falava, gente, vamos encher os pulmões, né? A gente faz assim, a postura até melhorava, com o peito de pão um pouquinho, né? Agora, depois de adulto que eu ouvi falar da respiração diafragmática, né? Isso. Nos cursos e não faz sentido? Total, né? Não faz muito sentido a gente respirar dessa forma? E essa respiração, essa respiração diafragmática, ela traz um relaxamento. Tanto que às vezes a pessoa ela começa a fazer a técnica, né? Quando ela começa ali a praticar, ela começa a bocejar e ela fica até sem graça. Ela fala assim, nossa, eu falei, gente, não precisa. Vou dormir. Não, é porque você está ativando o sistema nervoso parasimpático. Você está relaxando. Então, muitas vezes a pessoa, ela consegue até dormir melhor. Ela consegue, até a sua digestão ela fica melhor, porque você está fazendo esse movimento ali com o abdômen, então você está fazendo relativamente... Estamos chegando no emagrece, hein? Um massageamento ali nos seus órgãos internos, né? Quando você faz esse movimento. Alivia a dor? O que? A respiração? Pode, de uma certa forma, sim, aliviar a dor, né? Se você respira, se você traz essa consciência mais para você, você acaba tendo um alívio ali, né, de você, né, se conectar mais com você, de uma certa forma, sim. Pode ser feito em qualquer ambiente? Pode. Os a gente pode exercícios? estar aqui e estar respirando. Respiração abdominal, por exemplo. Algumas técnicas não dá, né, para você fazer fora de casa. Você vai ter que estar em casa ou no ambiente ali adequado. Mas em qualquer lugar, tipo, agora eu estava viajando, estava no avião, ia ficar 40 minutos. Eu tenho um tempo ali que eu faço todos os dias, 30 minutos de respiração, uma respiração alternada que eu faço. Eu não me importo, as pessoas estão do lado, eu estou lá fazendo, assim. Qual é o nome daquela posição famosa, posição de lótus que se fala? Padmasana. É outro nome, né? Chama Padmasana. Que é o correto? O flor de lótus é a tradução, seria a tradução. Tá. Né? Você junta os dedos aqui e tal, fica com a perna, senta em cima do calcanhar, né? É difícil, tá? Já tentei fazer, as pernas cruzadas. Você tem que ter uma boa flexibilidade no joelho, né? Nessa articulação. É por isso que não é indicado para todo mundo, para todo tipo de pessoa, né? Você falou. Sim, sim. Esse movimento é do yoga. Sim, tem dentro do yoga, sim, é uma posição bem famosa, né? O que você está falando, né? O Lótus seria o Padmasana. Mas é uma técnica, se eu não conseguir fazer essa técnica, eu não posso fazer yoga? Não. Existem variedades, existem variações ali daquela técnica que você pode fazer. E tudo é conquistado também, né? Às vezes você vai começar sentado e depois você vai aumentando a sua flexibilidade, você vai fortalecendo o seu corpo e vai fazendo com que você consiga alcançar essa técnica, se for o seu desejo, E né? os indianos são muito bons nisso, né? Porque a gente vê de vez em quando reportagens que são inacreditáveis. O cara está com o braço levantado não sei há quantos anos, né? É impressionante isso, né? Aqui, qual o exercício do yoga que ajudaria na concentração? Um exercício, assim, muito simples, que eu gosto e que eu coloco muito para os meus alunos. E eu acho que grande parte das pessoas já deve ter escutado isso também. É você colocar um objeto que você quiser. Tem que ser, pode ser uma xícara, pode ser
o morango, pode ser a chama de uma vela, pode ser a imagem do sol, a imagem da lua. E aí você vai concentrar naquela imagem, fixar o olhar naquela imagem, até que fique gravada ali na sua retina, você fecha os olhos e reproduz na sua tela mental. Saiu, abre os olhos novamente, concentra naquele objeto, fecha novamente. Isso seria um exercício, pode ser feito também em um som. Então, eu gosto muito do... Vocês conhecem Bolero de Ravel? Bolero, famosíssimo, Bolero Famosíssimo, de né? Ravel. Então, você pode pegar um instrumento, tem um instrumento que fica o tempo todo tocando, acho que é caixa alta que fala, não sei se é isso mesmo, mas ele é do início ao fim. Você pode pegar aquele instrumento e fazer dele o seu objeto de concentração. Focado nele. Muito simples, é muito simples. Né? Você pode, por exemplo, estar num show ali, num evento, e prestar atenção, olha, deixa eu concentrar aqui no baixo. Isso está aumentando o seu nível de concentração e de foco, né? E isso acaba melhorando também quando você estiver conversando com alguém. Estudando. Quando você estiver ali fazendo uma atividade física. Isso faz com que você tenha menos acidentes, né? Quanto mais concentrado, você vai estar mais atento na direção, você vai estar mais atento quando você mover o seu corpo no ambiente. Então, você vai estar presente. Como é que foi que você despertou o interesse pelo yoga? Foi desde criança? Foi assim do nada? Como é que foi? Gente, olha, eu conheço desde 2004 e foi com o meu marido. Ele praticava o The Rose Method, né, lá em Belo Horizonte, e aí eu conheci aqui em Valadares, só que aqui não tinha o método. E aí eu via, né, ele fazendo, ele sempre se aprimorando ali, estudando, mas ele não tinha como ele praticar, né, à distância. Mas, como eu disse, que a gente acaba trabalhando essa autossuficiência, ele praticava sozinho. Ele acabava fazendo ali. E eu fui conhecendo, depois de muitos anos, de 8, 9 anos, quando a minha filha nasceu, aquilo virou uma chavinha para mim. Eu falei, eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero me desenvolver como ser humano, eu quero me conhecer. E é uma ferramenta incrível, né, que trabalha o autoconhecimento, né, o seu reconhecimento também. E foi isso. Aí eu comecei a fazer aula online, não tinha possibilidade de fazer presencial, e eu mergulhei dentro dessa metodologia, dentro dessa filosofia também, que é o yoga. E já estou aí, né, desde 2004 eu conheço, mas há 11 anos no método. O yoga tem alguma coisa a ver com religião no método que você ensina ou não? Não tem nada a ver com religião. O yoga que nós praticamos é um yoga anterior à religião, é um yoga pré-clássico, há mais de 5.000 anos. Então, não tem nada a ver. O que tem, existem yogas que tem essa pegada, né? Vamos dizer, existem sim, mas é um yoga mais recente, assim, um yoga moderno, um yoga que tem ali uma como eu digo, que pode estar ali atrelado à religião, mas o nosso não. Tanto que eu tenho uma religião e pratico. Eu tenho vários alunos que têm ali a religião deles, diferente muitas vezes, e praticam. Em momento nenhum entra em choque, né? Nunca, porque o yoga, o yoga que nós praticamos é um yoga pré-clássico, né? Então, ele não tem ali um deus, deuses, não tem nada. Você falou sobre modernidade. Desde que
há muitos anos que eu já vejo que existe o yoga, né? Nas ruas, E você nós não vê falamos muito da na yoga ilha. até agora, né? Você viu? Gente, estão lindos esses alunos agora, gente. Adorei isso. Aí o que acontece? Você sempre vê essa que o Carlos falou aí, né, dos dedinhos. Existe alguma coisa moderna ou não? Os princípios são os mesmos, antigos, o formato de dar aula, os exercícios são os mesmos? Dentro do yoga que eu pratico, isso foi mais preservado possível. Então, acaba que o De Rose, ele não acrescentou nada e nem modificou nada. Ele só sistematizou aquilo que já existia. Então, não tem nada que eu entenda dentro do yoga que eu pratico, tá, gente? Hoje existem várias linhas, tem Hot Yoga, Power Yoga, tem são várias Ramificações, né? ramificações e modificações. Eu não posso dizer de algo que eu não sei, mas dentro do nosso yoga não, tá tudo preservado, nada foi modificado, nada foi modernizado. A Sônia perguntou agora há pouco sobre os ambientes, né? Pode ser em qualquer ambiente, mas tem uma condição mínima assim do ambiente, ar-condicionado, barulho do ar-condicionado pode atrapalhar ou não? Não, ar-condicionado é vida, gente. É ótimo. É, né? Não, ninguém precisa de A gente sofrer no descobre calor. isso, a gente descobre isso Não, em pouco tempo de governador Por Valadares. favor. Não, eu falo que essa é lindo. Essa história de você praticar ali, né, na praia, na grama, e fazer aquelas posições. É lindo para foto e para vídeo, mas para praticar, nada como uma salinha fechadinha, Bem com climatizada. ar-condicionado e você lá. Porque vai evitar dispersões, você vai ficar mais concentrado, não vai ter ali formiga, calor, areia, tudo isso, né, impede que você aprofunde mais. Né? Então, muito do que às vezes a gente vê assim, o melhor lugar é no ar livre e tal, não sei, acho que eu prefiro numa sala fechadinha. Nesses anos todos em que você já trabalha com o método, você observa histórias assim de pessoas que chegavam e falavam, isso não dá para mim, não vai dar, mas que de repente insistiram e se apaixonaram pelo yoga, e tem o contrário também, gente que, não dá, vou embora. Olha, eu sou essa pessoa, porque quando eu conheci, eu vi ali o meu marido e eu falava assim, gente, isso não dá pra mim, eu sou uma pessoa muito elétrica, eu sou 220, eu gosto de fazer as coisas, eu sou muito dinâmica e tal, e eu falava, não, isso vai me acalmar, eu não quero ficar calma, eu gosto, né? E hoje eu vejo assim, não, eu não fiquei calma, gente, yoga não vai fazer você ficar calma, vai fazer você ter mais... Equilíbrio, né? Controle. Não é controle, eu não gosto dessa palavra, porque eu acho que o controle é uma coisa que prende, né? a gente. Vai fazer com que você administre melhor as suas emoções. Eu acho que seria a palavra mais adequada, sabe? E já vi, sim, muitas pessoas chegaram lá e falaram assim, olha, eu tô aqui, mas eu acho que eu não vou dar conta. E quando começou, falou assim, nossa, mas não é nada do que eu imaginava. É muito diferente do que eu imaginava. Eu achava que eu ia ficar paradinha, eu achava que eu tinha... que eu ia sair daqui outra pessoa. E a pessoa falou assim, nossa, como que me fez bem? Como que eu consegui estar mais conectada comigo, assim? Como isso acendeu algo que estava ali apagado em mim, ou que eu não tinha ainda acesso, sabe? Então, tem muito isso. Bom, pessoas que foram e saíram, nunca me falaram o que você disse, assim, olha, eu não aguentei e fui embora. Acho que esse feedback eu ainda não recebi. Não, né? Mas pode ter acontecido e a pessoa, né, ficou sem graça de falar, mas... Quando você diz administrar melhor as emoções, além da respiração, o que mais a gente deva fazer para administrar as emoções? Que hoje todo mundo anda florado, né, Carlos? E a gente, né, antes de começar, a gente está falando do trânsito, né? O trânsito é um retrato de como nós estamos à beira de um ataque de nervos, todo mundo, né? Impressionante. Eu acho que
dentro dessa parte da administração das emoções, a respiração é uma ferramenta, é uma técnica que, se você já tiver acesso, você já vai pensar um pouquinho antes de reagir. Mas, a partir do momento que você tem mais consciência, né, de quem você das suas atitudes, de como você pensa, isso acaba por melhorar a sua forma de viver e de conviver com outras pessoas. Eu costumo dizer que muitas vezes a gente leva aquilo que o outro diz para o lado pessoal. E eu aprendi que a partir do momento que o outro, né, ele fala algo ali comigo, ele não está falando sobre mim, ele está falando sobre o olhar dele sobre aquela situação. E aí quando a gente consegue, olha, não, eu não vou levar para o lado pessoal, a Sônia me deu uma resposta ali que não foi tão legal, mas não é comigo, sabe? E isso, quando você pratica, quando você se conhece, isso acaba melhorando a sua autoestima de uma forma tão grande que você não se sente afetado. Mas para chegar nesse estágio, quanto tempo de yoga eu já deveria ter feito? Olha, começar, né? Eu acho que sempre há tempo de começar, de buscar, né? E da gente ter consciência, falar assim, olha, esse tipo de situação eu não quero viver mais, eu não quero ter mais na minha vida. Né? E por exemplo, quando eu tive a Eva, que a minha filha está com 10 anos hoje, vai fazer 11 anos em maio, foi uma das coisas que eu quis, assim, eu falei, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero dar um melhor exemplo para minha filha. Como o Carlos disse, minha filha parou de tomar refrigerante, nós paramos de tomar refrigerante. É diferente dela falar assim, pai, mãe, parem de tomar refrigerante, e ela continua tomando refrigerante. O exemplo, ele arrasta, né? Quando você fala, não tem a mesma força de como você faz. Então, a gente trabalhar isso, né? Em Governador Valadares, a gente tem vários locais para fazer o yoga. E qual que é o custo deste trabalho que é desempenhado pelos professores nessas áreas por aí afora? Porque a gente imagina, numa academia, você vai para a academia, você paga para frequentar a academia, mais o personal, na grande maioria, quando você prefere assim, né? E no caso do yoga, você tem que ter alguém especializado para cuidar de você na hora de fazer os exercícios? Sim. Hoje, dentro do The Rose Method, né, que é o método hoje que eu sou professora e tenho a escola, a gente tem uma formação. Essa formação, ela dura anos ali, você tem níveis, graus, né, que você vai se desenvolvendo e você tem todo um acompanhamento, né? Então, você está sempre se especializando, você está sempre aprimorando ali o conhecimento. Então, tem um custo de todo esse conhecimento de especialização que você faz dentro da área. E o aluno, ele precisa, né, ter um professor formado para ele se aprofundar. Né? Você não vai entregar o seu corpo ali, a sua vida, para uma pessoa que fez um cursinho de final de semana. Né? Eu, pelo menos, não faria isso. Claro, eu sei que tem pessoas que vão e está tudo certo. Então, você trabalha como um personal? A gente tem aulas em grupo, mas tem aulas personalizadas também. Acaba que as aulas em grupo, elas são personalizadas, porque o aluno, quando ele entra na escola, ele passa por uma entrevista. Ele não vai assim, vou lá e faço uma aula e pronto. Não. Eu conheço o aluno, eu faço ali uma entrevista com ele, existe um exame médico que ele faz, né, e traz para mim, olha, tá tudo certo, eu posso fazer, ou não, eu tenho isso e tal. Dependendo do aluno, eu vou indicar, olha, faz aula sozinho, faz aula em grupo. E aí, como a gente está sempre juntos, como a gente tem essa parte da convivência, como eu disse, você vai
colocando ali técnicas. Às vezes eu vou te dar uma técnica que vai ser diferente da do Carlos, dentro da mesma aula. É uma aula em grupo personalizada, porque eu conheço o Carlos, eu conheço você. Entendeu? Então, tem ali um objetivo maior, tem um conhecimento mais apurado de cada aluno. Tem vários espaços em Governador Valadares que fornece o yoga ou não? Olha, eu não conheço esses espaços, né, hoje. Eu conheço alguns espaços, assim, nunca fui presencialmente, mas já vi em redes sociais. Hoje está crescendo, Valadares tem vários professores, né, dando aula de yoga. Carlos, aprendemos o que é yoga. Não falamos a yoga. Tudo em masculino o tempo todo, só usamos artigos definidos, o artigo definido masculino. Muito obrigada pela sua participação, Carlos. Eu que agradeço mais uma vez, foi um prazer falar com a Bruna. Deu vontade de fazer yoga. Você viu, né? Pois estão super convidados. Vamos começar pela respiração. Bruna, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês, obrigada a todos que estão ouvindo aí, os ouvintes do podcast Conceito. Obrigada pelo convite, obrigada por conhecer vocês, foi ótimo. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.